Vamos então entrar nesse tema. Aliás, esse é o título, né, da mensagem. E hoje o tema seria a volta de Jesus mesmo, ou a misericórdia de Deus, sei lá, está dentro desse título aqui vários aspectos aí. A justiça de Deus também poderia ser incluída aqui dentro desse tema, né? Poderia ser esse tema também. Mas colocamos esse título aí. Na verdade, irmãos, a gente estava em mente de falar sobre a unidade do povo de Deus, né? Que é um assunto que está mexendo um pouquinho, né? Que a gente vê tantos detalhezinhos que às vezes estamos vendo que uns está de acordo, outro não, e tem detalhes que um aceita, outro não aceita. E é falar sobre a importância da gente ter uma unidade de fé, né? Importantíssimo isso aí. Mas eu disse, não, aí surgiu aí um outro assunto aí que já trouxe mais, né, divergência no meu ver. Então, eu disse, não, vamos abordar esse tema, porque se é para resolver o problema da unidade, a gente tem que ir na fonte do problema, né? Ou dos problemas. Mas eu não vou poder tratar aqui todos os problemas que estão surgindo. Mas, pelo menos esse aqui, com relação ao tempo da volta de Jesus, né? Então, Jesus já poderia ter voltado, mas ele não está atrasado. Então, como é que a gente pode entender isso aí? Então, é exatamente o que a gente encontra no relato bíblico e do Espírito de Profecia, né? Então, a gente tem revelações suficientes aí para saber que Jesus já poderia ter voltado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra nas Escrituras, na inspiração, dizendo que Deus os planos de Deus não conhecem atraso, né? Então, como é que a gente se depara com um assunto desse? Então, a gente vai tentar aqui, com os irmãos, chegar a uma conclusão. Eu quero dizer que esse tema aqui, esse assunto, eu não, isso é fruto aqui de estudo, né? Não é, eu não tirei do Nisto Cremo, né? Nem de algum livro, de algum teólogo, não. Foi um estudo que a gente fez aqui, chegou a essa conclusão. Então, está aberto aí para os irmãos também fazer seus acréscimos, suas correções, a gente está avançando junto aqui, precisamos avançar juntos. Não tem nenhum martelo batido aqui, nada de uma teologia já sistematizada sobre esse assunto. Mas vocês analisem, né, e vejam se a gente pode, porque é uma maneira, ao apresentar esse tema, é uma maneira de a gente ver se traz a harmonia dentro do assunto, se resolve o problema das divergências, né? E a gente vai entender isso aí mais claramente daqui para frente. Então, eu só gostaria de fazer uma pequena oração mais aqui, antes de ler o texto bíblico, né? Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos use agora e todo o nosso desejo de passar essa mensagem seja assim, com a tua bênção, com o teu poder, com o teu espírito. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, o texto que nós vamos ler, irmãos, está aí, é o de segunda Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos. Eu vou ler de 7 a 13, poderia, mas depois eu vou comentar ali também, a partir do verso 3 e tal, mas por enquanto vamos ler aqui a partir do verso 7, né? Se puder acompanhar sua Bíblia, diz assim, nessa versão aqui que eu tenho, diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada,
Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, ou para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, Deus é um Deus de justiça, né? E ele faz tudo dentro da justiça e vai restaurar todas as coisas dentro dessa justiça. Então, quando Jesus vai voltar, nós não estamos aqui para dizer quando Jesus vai voltar, marcar uma data para a volta de Jesus, de forma alguma, né? Agora, a gente não sabe o dia, a hora ou até o ano da volta de Jesus, ou a gente não sabe o tempo também que Jesus vai voltar. Então, se a gente analisar por aí, vamos ver que o tempo da volta de Jesus, ele é para ser conhecido pelo seu povo, né? Através das profecias, profecias do tempo do fim, profecias do fim do tempo do fim. Então, tudo isso aí a gente tem acompanhado, visto, e determina exatamente o tempo que Jesus voltaria, né? Então, os homens seriam amantes de si mesmo, abertura do sexto selo, e etc, etc. Então, a gente tem uma infinidade de profecias aí que vai fazer com que a gente saiba o tempo da volta de Jesus, não necessariamente dia, hora ou até mesmo ano. Tá? Agora, é certo que, em algum momento ali, já no finalzinho da história, mesmo depois da tribulação, das perseguições e lei dominical e toda essa coisa, vai haver um momento ali quando Deus vai apresentar, a voz de Deus vai ser ouvida no céu, dizendo o dia e a hora. Parece que há uma indicação ali de que, pelo menos, o ano, não estou afirmando isso, mas quando Ellen White diz que vai se ouvir dizer o dia e a hora da volta de Jesus. Então, deixa aí mais ou menos a ideia de que seria já conhecido, mas eu não vou entrar por esse lado aí. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, aqui, acontecimentos, eu peguei essa gravura aí de algum lugar aí, ela não está muito completa aqui, está faltando alguns aspectos aqui da profecia, por exemplo, selamento, proibição de comprar e vender, e etc. Tá meio aí. Mas a gente vê aqui, por exemplo, a partir de 1844, então estamos aí nos dias atuais, tá? O próximo evento aí que se espera, que se apresenta muito, é a questão do decreto, a lei dominical, né? A lei dominical, para ser guardado domingo, não decreto que não possa comprar nem vender, isso aí já vem em seguida, tá? E também como o decreto de morte que vem depois. Mas aí a gente vai ter, em seguida, fechamento da porta da graça, pragas, perseguição, a falsa vinda de Cristo, o falso Cristo aparecendo, né? Então, decreto de morte, a lei de Deus vai ser apresentada em 2 tábuas, né? No céu, mostrando a lei de Deus que os homens rejeitaram, né? Então, grande terremoto, ressurreição especial, dia e hora, aí vai ser dito dia e hora da volta de Jesus, em algum momento ali, Ellen White fala isso, e aparece ali a pequena nuvem no céu, né, lá na constelação de Órion,
até que então Jesus aparece e vem aí a segunda vinda. Então, através dessa sequência aqui, mais ou menos, temos aqui, dá para a gente sentir que o tempo da volta de Jesus não deve estar ali, pelo menos para o povo de Deus que está preparado. Então, a Bíblia diz que ela vai ser como um ladrão de noite, e a gente sabe que para os ímpios que não estão prontos, claro, vai ser como um ladrão. Mas há um outro estudo que mostra também que há a vinda do Senhor, Oséias, né? Se não me engano, Oséias capítulo 3, que diz que a vinda do Senhor é certa, como a chuva temporânea a serôdia. Então, ele fala também da vinda do Senhor como chuva serôdia, como Espírito Santo, e que muitos aí poderão ser, sim, apanhados de surpresa. Essa vinda pode vir como ladrão, né? Alguns estão dizendo, não, a gente vai ser selado e tal, mas vai ser selado no pecado, então não tem como, né? Então, muitos vão ser, sim, apanhados de surpresa, mas também não é o forte aqui do nosso assunto, esse aí, tá? Então, avançando aí, irmãos, nós vamos ver o seguinte, no texto que nós lemos aqui de Pedro, né, ele revela aqui a profecia da volta de Jesus com duplo cumprimento. A gente vê aí duplo cumprimento nessa vinda de Jesus. Pedro está abordando tanto acontecimentos que se verão no segundo advento de Cristo, como também no terceiro advento, quando ele descer com a Cidade Santa. Então, ele está juntando aí esses dois eventos, desses dois momentos, ok? Ao mesmo tempo, Pedro está também procurando unir aí o assunto da criação da terra com o assunto da recriação. Tudo isso a gente encontra aqui em 2 Pedro, capítulo 3. Tá? Então, só repetindo para ficar mais claro. Pedro está aí revelando aspectos tanto da segunda vinda como da terceira vinda, e também está relacionando o assunto da criação da terra, que foi criada por Deus, e a recriação, que também é efetuada por Deus. Então, eu acho fantástico, irmãos, esse capítulo 3 de Pedro, sabe? Porque ele teve, assim, um insight, sei lá, o Espírito Santo trabalhou, só que você tem que entender o que é a linha de pensamento dele aqui. Então, vamos ver primeiro aqui essa questão do duplo cumprimento com relação à profecia da volta de Jesus, né? A gente pega aqui os versos 7 e 10, né? A gente vê aqui dizendo, verso 7, diz assim, ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Então, pela mesma palavra que foi criada, essa terra está também tesourada para o fogo. Então, mesmo Deus que criou, ele vai purificar, ele vai restaurar, né? Então, o verso 10 diz assim, virá, entretanto, como ladrão, dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se derreterão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Então, em parte, a terra já sofrerá os efeitos do juízo executivo, né? Desde aí o segundo advento. Quer dizer, que os elementos já vão se derreter, já vai ter toda essa comoção aí. Então, mas todas as coisas serão desfeitas, finalmente, no final do milênio. Então, isso aí a gente vê nos versos 11 e os versos 12, né? Então, vejam como Pedro está ligando aqui acontecimentos
já de execução de juízo de Deus, tanto no primeiro advento como no segundo advento. Dentro desse contexto, a gente vê aí, por exemplo, se a gente for lá para 2 Tessalonicenses 2, 7, 8, Apocalipse 20, verso 10, a gente vai ver aí que a besta, tanto a besta como o falso profeta, eles já serão lançados no lago de fogo e enxofre desde a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, e após o milênio, só após o milênio, é que Satanás, né, vai ser lançado também. Então, quando o Apocalipse 20, 10 diz assim, então o dragão será lançado no lago, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Então, por quê? A besta e o falso profeta já serão consumidos ali no primeiro advento de Cristo, eles já serão lançados nesses elementos abrasados que estarão acontecendo na volta de Jesus. Como diz Tessalonicenses, serão destruídos com o sopro de sua boca. Então, a terra será punida como ela será punida da forma como ela foi criada. Então, após as nações serem reunidas novamente, porque você vê, quando a terra foi criada, ela não tinha esse formato que nós conhecemos hoje, né? Então, que aconteceu aí o que chamam de Pangeia, né? Então, a terra era dividida toda direitinho, os oceanos não eram tão grandes assim, mas depois a terra foi dividida. Isso a gente encontra aí em Gênesis 10, 25, logo após ali a Torre de Babel, é dito que a terra foi dividida. Então, a gente entende que houve ali aquela, né, terra se espalhou, tá? E depois, Mateus 25, 32, diz que as nações se reunirão novamente na presença de Cristo, na sua volta. Isso a gente vai ver também em Apocalipse 14. Então vai se reunir todos ali na presença. Então, dando a entender que a terra vai se juntar novamente para receber Jesus. Então, dentro desse contexto aí, eu entendo que, por isso que a volta de Jesus vai ser vista por todos, porque a terra vai estar num local só, todos os habitantes num local só, assim como foi no começo, como foi no início da criação, né? Não estavam todos espalhados no mundo todo. Ok, mas tudo terá, então, o seu fim completo exatamente após o milênio, tá? Como diz Mateus 25, 41, Apocalipse 20, 7 a 10, vocês podem ir anotando esses textos aí para conferir depois. Aí fala da destruição final, do fogo que vai descer do céu, vai consumir a todos, etc. Então, em segundo lugar, Pedro faz uma ponte aqui entre o assunto da criação e da redenção. Eu falei aqui da aplicação dos dois momentos aí do juízo, né? Quando Jesus volta. E agora, a aplicação que ele faz sobre a questão a ponte que ele faz entre a criação e a redenção. Tá? Então, são colocados aqui juntos para demonstrar de onde vem o poder que executa a ação. Então, não é por causa dos homens ou de ação da natureza sozinha, não, é o próprio Deus que vai estar atuando. Né? Então, Pedro começa falando ali no verso 3 e 4 que os escarnecedores não acham que vai haver qualquer mudança no planeta. Porque desde os patriarcas, desde que nossos pais dormiram, tudo permanece como sempre esteve no mundo. Não vai alterar nada. Então, aquela mesma história lá do dilúvio, né? Nunca choveu e tal. E aí os incrédulos, no final, agora aparecem da mesma forma. No verso 5, ele diz que os incrédulos esquecem deliberadamente, veja o termo que ele usa aqui, né? Que Deus é o Criador e que formou a terra, tirando-a da água, mas deixando-a sobre as águas ainda, sendo uma porção seca e outra porção com água,
ao redor. E tudo isso Pedro confirma que foi pelo poder de Deus. Aí já no verso 7, e agora 10 a 13, ele diz que essa mesma criação está agora entesourada para o fogo. O mesmo Deus que criou está entesourando essa criação para o fogo, para ser assim desfeita e renovada pelo mesmo poder que a criou. Então, vemos aqui a ligação que Pedro faz entre a antiga criação e a nova criação. Tudo isso a gente vê aqui no capítulo 3 de 2 Pedro. Tá? Então, a gente vê, então, o poder criador do princípio, ele criará tudo novo muito em breve. Amém? Mas ele toca ainda aqui, irmão, num ponto bem nefrálgico, que é exatamente o tempo da criação relacionado com o tempo da misericórdia. Então, é aqui que a coisa pega um pouquinho e muitos estão aí meio que perdidos nessa questão. Já vi bons sermões sobre isso, né? As pessoas dizendo, olha, não, Deus é longânimo, ele não voltou ainda porque ele é longânimo e tal, e está dependendo de nós, a consagração do povo de Deus. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Só que a gente encontra aqui em Pedro, como que Pedro colocando um ponto no assunto, sabe? Um ponto aqui na questão. Então, veja bem, o verso 8, quase que diretamente ele faz menção dos dias da criação, tá? Dizendo que para Deus, cada dia desses da criação poderiam ser entendidos dentro do contexto da nova criação, como sendo 1000 anos, cada dia. Então, ele faz assim uma comparação. Ó, vê que o contexto, ele começa falando lá no verso 3, ele fala que dos incrédulos, né, que negavam a mudança de alguma coisa, ele diz, olha, vocês estão esquecendo que Deus foi o Criador. E dentro desse contexto de criação, ele menciona aqui essa questão dos 1000 anos. Ó, para Deus, 1000 anos, um dia como 1000 anos como um dia. Mas dentro do contexto do que ele vinha falando sobre criação. Então, isso nos transporta aí exatamente para cada dia da criação, que poderia ser entendido aí dentro do contexto da nova criação como sendo 1000 anos cada dia, pois os 1000 anos seriam como aquele um dia dos 7 da criação. Então, isso dentro do contexto aqui, irmão, da nova criação. Não estou falando aqui que um dia, profeticamente, significa 1000 anos. Não é isso que estamos falando. Estamos falando aqui dentro do contexto do tempo que Deus deu de misericórdia. Um dia é para Deus como 1000 anos, dentro da sua longanimidade, dentro da sua misericórdia. Ok? Então, vamos agora no verso 9, ver aqui que ele faz essa ligação com o tempo de misericórdia para o ser humano, antes da destruição final de todas as coisas pelo seu poder. Então, o que é que diz aqui o verso 9? Veja que depois dele mencionar essa questão de 1000 anos, um dia como 1000 anos e tal, aí ele entra na questão aí da misericórdia, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele liga o assunto da longanimidade com os 1000 anos, com cada dia como se fosse 1000 anos, né? Só que ele já vem falando da criação antes. Então, a gente vê aí dentro do pensamento de Pedro, parece que ele estava englobando tudo isso aí, e como que dizendo para nós, olha, o tempo que Deus deu de misericórdia é equivalente aos 6 dias da criação, e são 6.000 anos. E aí a gente vai encontrar respaldo para isso aonde? Dentro do Espírito de Profecia.
que não se pode negar. A gente vai ver depois aqui alguns textos aqui que exatamente mencionam, Ellen White menciona claramente isso aí, né? Então, como podemos entender melhor essa aplicação do tempo relacionado aos 7 dias da criação? Primeiro, precisamos perguntar por que Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Por quê? Já parou para pensar nisso aí? Ele não poderia a Terra ter sido criada em 8 dias, ou 10 dias, ou 3 dias? Por que 6 e no 7º descanso? Tá? Eu encontrei, irmãos, no livro de Wagner, O Conceito Eterno, uma citação interessante, né? Que ele diz assim, na página Conceito Eterno, eu não coloquei a página aqui, mas isso foi publicado na revista The Present Truth, de 14/5/1896. Foi publicada essa citação do Wagner, e depois trazido aí, colocado no livro O Conceito Eterno. E diz assim, agora, deixa eu ver se eu tenho essa citação aqui, está aqui. Então, aí diz assim, ó, agora, embora tenha passado muito tempo, segundo a contagem humana, desde que a promessa foi feita, Gênesis 3,15, o Senhor não retarda a sua promessa, visto que ele tem todo o tempo para si próprio. 1000 anos para ele são como um dia. Assim, mal passou uma semana desde que a promessa foi feita pela primeira vez, por ocasião da queda. Então, veja que ele diz, mal passou uma semana, ou seja, mal terminou aí os 6.000 anos, desde que a promessa foi feita, né? Por ocasião da queda. Então, ele mostra também que essa contagem é a partir da queda. A passagem de uns poucos 1000 anos em nada diminui sequer um jota da promessa de Deus. Então, eu achei interessante essa passagem, porque parece que na cabeça do Wagner também havia essa luz, esse raciocínio, né? Mas a pergunta que não quer calar é por que 7 dias ou 7.000 anos? E não 3, e não 10, e não 5. Né? Então, veja bem, irmão, existe um termo jurídico chamado jurisprudência, que, em linhas gerais, significa a aplicação de uma condenação ou veredito baseado no que anteriormente já tenha sido aplicado no mesmo caso em questão. Então, é um entendimento recorrente dentro das decisões, ou seja, da forma como agiram naquele caso, eles assim vão agir nesse outro caso. Então, se foi decretado morte lá no passado, né, vida por vida, então, irmão, dentro da jurisprudência, é vida por vida. E isso não está anulado, porque a vida será ceifada dos ímpios, né? Então, e a vida cobra vida. Então isso é claro na Bíblia. Então, nós vemos aí que essa questão de jurisprudência, e a gente vê isso na Bíblia, em várias partes, né? A Bíblia é, por excelência, um livro de jurisprudência. E encontramos aí vários casos, né, em que se aplica. Por exemplo, em Mateus 7, 1-5, temos que ter cuidado, Jesus fala, né, com o juízo temerário. Ou seja, quando se tem a mesma culpa, né? Cuidado, você está com a mesma culpa, não vai julgar o teu irmão, porque você está incorrendo no mesmo erro. Né? Por quê? Porque você está sujeito a receber, e pela justiça você deve receber o mesmo castigo também. Então, não faça juízo temerário, ok? Não condene ninguém se você está no mesmo erro, que você vai junto. Né? Aí,
Aí a gente vê aquela experiência ali em João 8:7, né? Se um pecador deveria morrer apedrejado, todos deveriam ser. Então Jesus usou a jurisprudência. Ele diz assim, tudo bem, vocês apanharam a mulher em adultério, em pecado, tá bom, ela deve ser apedrejada. Agora, quem não tiver pecado e que não merecer ser apedrejado também, atire a primeira pedra. Então, vê aí a luz que Jesus tem sobre essa questão de jurisprudência, né? Porque se vocês apedrejam ela, vocês vão ser apedrejados também, precisam ser apedrejados também. E eles foram saindo de um por um, aí, porque eles entenderam a justiça, que precisava ser cumprida. A gente encontra também em Mateus 3, 13 a 15, ali o assunto do batismo, né? Então, se todos que levam pecados precisam nascer da água e do Espírito, então a gente vê Jesus dizendo ali também, que se cumpra toda a justiça, eu preciso ser batizado também, está levando os nossos pecados, né? Então, poderíamos ter aí muitos exemplos desses, né? Mas já entendemos aí que Deus é o próprio autor da jurisprudência. Ele não aplica leis ou penas contrárias às que já prescreveu para casos semelhantes de conduta e também de condenação. Ele não faz diferente. Deus é justo, irmão. E esse assunto aqui, irmão, desses 6.000 anos, não é assunto aqui para determinar a volta de Jesus, não. Claro que a gente, aí qualquer criança pode fazer um cálculo aqui, sair somando as idades do povo, do tempo e tal, pega uma boa concordância bíblica e vê que nós estamos realmente já a completar esses 6.000 anos. Mas o objetivo não é determinar a volta de Jesus, senão mostrar a justiça de Deus perante o universo, perante os anjos não caídos, perante toda o universo criado por Deus. Então, avançando aqui, baseado nisso, nós entendemos que Deus estava, então, usando essa jurisprudência para aplicar o mesmo tempo de misericórdia dado aos anjos caídos. Aí é que a gente, né? Puxa, então, por que 6.000 anos? Aí é aquela pergunta que não quer calar, né? Por que 6.000 anos? Porque cada dia representando 1.000 anos dentro da longanimidade de Deus? Porque dentro da jurisprudência, Deus já havia dado, ou pelo menos Deus viu que esse período de 6.000 anos é um período de maturação, vamos dizer assim, do pecado, ou da revelação do pecado, que todos ficam claramente vendo o pecado como ele é, dentro da visão de Deus, que aí é um outro assunto que a gente vai estudar na eternidade. Por que 6.000 anos, né? E no 7, Deus, o número 7 é o número de Deus, então tudo é assunto para a eternidade. Mas a gente vê aqui já esse vislumbre, né, de que Deus aplica esse tempo para os anjos lá no céu que se rebelaram e também para os seres humanos caídos, uma vez que ambos se rebelaram contra Deus. Então, baseado nessa tese, irmãos, Deus teria dado aí 6.000 anos de misericórdia aos anjos rebeldes no céu e daria esses mesmos 6.000 anos aos seres humanos caídos. Mesma coisa, jurisprudência. Tá? Jurisprudência. Então, senão, por que Satanás teria tanta certeza de que pouco tempo lhe resta, quando ele fala ali em Apocalipse 12, 12? Ele desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe? Então, ele sabe que tem um limite de tempo, né? E Ellen White vai confirmar isso para nós, que foi dado liberdade a Satanás a atuar somente por 6.000 anos, tá? Aqui na Terra, para testar os homens e mostrar a malignidade do pecado para os seres humanos. Então,
a gente vê também em Mateus 8, 29, por que Satanás implorava a Jesus que não o atormentasse antes do tempo? Não chegou o tempo ainda, né, de atormentar. Então, que tenho eu contigo, filho de Davi, né, não sei bem como é que ele colocou ali, mas ele diz assim, ainda não chegou o tempo, não me atormente antes do tempo. Então, ele sabia que havia um tempo, tá? E nós precisamos saber também, né? Então, ele conhecia o tempo que ele tinha. Tá? Então, em todos esses casos, irmão, Satanás não contra-argumenta sobre a questão do tempo. Ele não está ali, ele não está tendo dúvida nenhuma com relação ao tempo. Tá? Ele fala como se a justiça seria cumprida nesse tempo exato. Então, parece que, mais do que ninguém, Satanás conhecia o tempo que ele fora designado para trazer miséria e sofrimento ao ser humano. Então, esse mesmo tempo foi o que ele teve no céu para se arrepender e agora está sendo dado para o ser humano. Então, o ser humano escolher, né, de que lado vai ficar, se do lado de Deus ou se do lado de Satanás. Aí Ellen White, aqui no Grande Conflito, página 11, ela diz assim, aí vê aqui a citação, isso aqui está claro, irmão, não tem como dizer que não se pode falar em 6.000 anos, que está aí, ó, mas por quê? Porque está aqui, eu estou dizendo, por que existe essa questão de 6.000 anos? Não é para marcar data, tá? Mas veja o que ela vai dizer aqui. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E toda a habilidade e astúcia satânica adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregados contra o povo de Deus no conflito final. Então, agora, ao terminar esses 6.000 anos, Satanás vai redobrar, vai colocar toda a sua experiência do mal para poder atingir o povo de Deus. Mas, veja, claramente, durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou o lugar de preeminência dos anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição. Então, Ellen White concorda plenamente com a ideia do tempo de 6.000 anos para a atuação de Satanás e a misericórdia de Deus. Aí temos essa outra citação aqui, diz assim, ó, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, ela não está dizendo aqui que o tempo vai ser quase 6.000 anos. Ela está dizendo que o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos. Ou seja, ele está prosseguindo, mas não chegou ainda aos 6.000 anos. Então, não vamos torcer aqui, dizer que Ellen White falou apenas que é quase 6.000 anos, que não existe uma definição se é 6.000 anos. É 6.000 anos. Agora, vem prosseguindo durante quase 6.000 anos, porque não chegou aos 6.000 anos ainda. Logo, deve terminar. Logo vai chegar aos 6.000 anos. Então, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem. Olha aí, Deus dando misericórdia para o homem e Satanás aproveitando os 6.000 anos que ele tem para frustrar essa obra, para trazer o homem para ele, né? Para levar com ele para o lago de fogo. Então, e, continuando aqui, e prender as almas em suas ciladas. Então, reter o povo em trevas e impenitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Então claro aí, irmãos, que esses 6.000 anos, eles são importantes para a gente ter uma consciência dele, né, dentro do plano da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, da jurisprudência,
e do tempo final que nós estamos, porque não deixa de também, finalmente, a gente chega a uma conclusão que estamos no fim, né? Uma soma simples aí de qualquer criança vai ver que nós estamos já chegando a esse ponto, né? Então, aqui está a jurisprudência divina. Satanás teve um tempo de graça no céu e esse tempo Deus oferece ao ser humano também. Essa outra citação aqui diz assim, ó, Deus, em sua sabedoria, não expulsou Satanás imediatamente do céu. Satanás ficou lá, mas quanto tempo que ele ficou? Né? Então, tal ato não haveria modificado seus planos. Antes o teria fortalecido na rebelião, se Deus tivesse expulsado Satanás logo. Mas deixou, para quê? Para quê? Deveria ele receber mais tempo para o pleno desenvolvimento de seus princípios. Agora, não é isso que está acontecendo na Terra aqui, irmãos? Durante todos esses milênios que estamos aqui, para que o pecado revele sua verdadeira natureza e a geração final de Deus tenha consciência da malignidade do pecado, olhando para a história passada, dos nossos antepassados, dos personagens bíblicos que caíram e serve de exemplo para nós, e aí ter um povo agora preparado nesses últimos dias, então veja como é importante o assunto, né? Uma outra citação diz assim, uma só dúvida quanto à bondade de Deus teria sido como má semente, que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado o autor do mal. Foi poupado por quanto tempo? 6.000 anos dentro da jurisprudência de Deus, né? Então, ele foi poupado para desenvolver plenamente o seu caráter. Verdade sobre os Anjos, página 38. Então, aí a Bíblia diz, né, Apocalipse 12, 7 e 9, até que não se achou no céu o lugar dele, e foi expulso ali o grande dragão. Então, como que isso aconteceu? Em duas etapas. Eu não vou ler os textos aqui para a gente correr um pouquinho mais, mas você vai ver lá em Lucas 10, 17 a 20, Jesus dizendo que viu Satanás caindo do céu como um raio. Isso ocorreu em duas etapas, a expulsão de Satanás do céu. A gente vê primeiro lá em 2 Pedro 2,4, quando diz que ele foi atirado para o inferno, para ficar ali reservado para o fogo, né? E Apocalipse 12, 10 a 11, diz que quando, ali por ocasião da morte de Cristo, Satanás teve sua expulsão completa. Ele não mais representava o planeta Terra. Então, foi expulso definitivamente. Tá? Mas no sentido físico, ele já é expulso ali após o tempo de graça que foi dado a ele. E foi exatamente antes da criação do mundo, né? Então, quando Deus criou aqui o planeta Terra, Satanás já havia caído e sido expulso do céu. Então, assim que Satanás foi expulso com seus anjos, Deus tomou providência junto com seu filho para criar a Terra, o ser humano. E qual a razão? Qual a razão de criar o ser humano agora? Vê lá, Desejado das Nações 22. Depois de ter Deus tomado todas as providências para a felicidade do homem e ter suprido todos os seus desejos, provou sua lealdade. Se o santo par permaneceria obediente, a raça humana seria, depois de algum tempo, feita igual aos anjos. Como Adão e Eva falharam em suportar a prova, Cristo propôs tornar-se uma oferta voluntária em prol do homem. Então, o objetivo, irmãos, era agora repovoar o céu com seres santos, que seria a descendência de Adão. Só que Adão caiu, né? E Deus teve que entrar com o plano B ali, a sua morte. Então, Deus teria agora de aplicar o seu plano de misericórdia e ele vai fazer isso
se baseando na justiça da jurisprudência. Ao mesmo tempo que deu a Satanás, seus anjos no céu, Deus diz assim, eu vou dar ao homem também como um limite. Aí vamos, uma outra compreensão aqui que a gente precisa entender. Os 6.000 anos como limite, não é dizendo assim, vai ser até 6.000 anos. 6.000 anos como limite, para que ele se arrependa de seus pecados e volte para mim, e com caráter puro possa herdar o reino eterno da glória, tomando o lugar dos anjos caídos. Então, essa referência aí ao tempo é uma inferência, né, baseada justamente no que já vimos sobre a jurisprudência bíblica e a declaração de Wagner também no livro O Concerto Eterno. Tá? Então, mas devemos entender, irmãos, esse tempo como um limite de tempo, não como um tempo determinado que obrigatoriamente deveria ser cumprido até o último momento. Não. Deus não patrocina o gemido, a miséria e o pecado e nem a guerra. Ele não determinou 6.000 anos, ele deu até 6.000 anos. E isso temos revelado. Né? Então, tanto é que Jesus já poderia ter voltado, mas não voltou ainda. No entanto, há um limite. Ele deu 6.000 anos para Satanás, ele deu também para o ser humano, mas não significa que o ser humano teria que ter passado aqui 6.000 anos, né? No pecado, nesse mundo. Não é esse o plano de Deus, não era esse o plano de Deus. Então, seria possível saber quantos mil anos já se passaram desde a queda? Bem, meu filho, brincando ali com os números ali da Bíblia, né? A idade dos personagens bíblicos já chegou a um tempo considerável, desses 6.000 anos, né? Então, esses cálculos podem não ser exatos, e creio que Deus não vai permitir que sejam ao ponto de se chegar o dia, o mês e o ano, mas a simples consideração sobre essa contagem de tempo já vai nos dizer que não temos mais muito tempo, né? Não temos nem no início, nem no meio desses 6.000 anos, não estamos, senão no final dele. Tá? Agora, a menos que você negue que não existe, ou negue que Ellen White declarou sobre os 6.000 anos, nós vamos chegar assim, à conclusão de que, de fato, estamos no fim do tempo do fim. Né? E aí, alguns fazem alguns cálculos aí, tal, nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas isso não é marcação de data, ok? Isso é apenas conhecer o fato de que nós temos 6.000 anos de misericórdia e nós estamos chegando ao final desse período. Tá? Então, avançando aqui, só um detalhe mais aqui, irmãos, isso é conhecer o tempo, né? Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 1-11, ele diz, escreva a vós que conheceis o tempo, que já chegou o tempo. Então, já na época de Paulo, ele dizia, olha, está tudo pronto aí, se prepare e tal, Jesus quer voltar e etc. Mas não se prepararam. Então, ao longo das eras aí, a gente vê, né, como o povo não se preparou. E aí, a misericórdia de Deus se estende até hoje. Tá? Claro isso aí? Então, como sabemos que está próximo? Os sinais, né? Então, o próprio Paulo mencionou na pregação da paz, né? Quando falar em paz, né? Mas todos nós sabemos que existem outros sinais que não sinais, que são sinais do tempo do fim, mas tempo do fim e do fim do tempo do fim, né? Então, 6.000 anos pode se incluir nele. É uma geração que está levantando aí a verdade. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando uma geração com a verdade presente,
Agora, a gente tem que lutar para estar unido, tá? Porque Satanás não está gostando desse levantar aí do povo de Deus aí, ressuscitando aí os ossos secos da justiça pela fé, que estava tudo seco, e agora os tendões estão se formando, os nervos, as carnes, e essa mensagem está vindo aí, avançando. Satanás não está feliz, então ele está jogando aí meio que desentendimentos, e um crê numa coisa, outro outra. Vamos ter unidade na fé, né? Então, esse assunto aí, na verdade, presente sendo levantado, o retorno da pregação da justiça de Cristo, o esgotamento dos recursos da natureza, dos seres humanos, alimentos fracos, deletérios, falta de B12, enfim, uma geração de crianças sendo formadas sem o mínimo de preparo para assumir liderança, responsabilidade, discernimento espiritual. É a geração do celular, isso é sinal do fim. Evolucionismo, espiritismo, marxismo, fazendo a cabeça do mundo todo, trazendo ateísmo, paganismo, misticismo, e todas essas coisas aí que o marxismo colocou dentro da igreja, essa questão de veste de mulher, de homem, misturando tudo isso é sinal do fim. Também vemos crise de autoridade, homens amantes de si mesmos, etc. E, então, Ellen White diz assim, mas como estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiamento nem tardança. Olha aí. Então, a gente pensa que está demorando, mas Deus está dentro do limite dele, está dentro do tempo que ele deu, né? Assim, nos divinos conselhos, foram determinados a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Então, isso é uma referência também ao nascimento de Cristo ali em Belém, né? Então, o que os divinos conselhos levaram em conta ao determinar o dia e a hora do nascimento do Salvador? Dois fatos estavam ali em jogo, irmão. Veja bem, vamos deixar isso claro também aqui. A degradação moral do mundo e um povo preparado para ser usado por Deus. Dois fatores que Deus estava levando em conta. Nesse caso, receber o Messias e anunciar o seu reino. Tá? O reino de graça que havia chegado. Então, quando Jesus nasceu, o mundo estava em trevas morais, sim. Na plenitude do tempo, no momento mais escuro ali, podemos dizer, da história humana de degradação. Mas o povo de Deus não estava pronto. Os judeus não estavam prontos. Mas Jesus veio mesmo assim. Por que ele veio? Porque o tempo limite havia completado, porque Deus havia designado o tempo que Jesus nasceria. Então, Deus não estaria dependendo do povo estar preparado, porque ali ele teria um plano, outro plano. E qual foi o plano? Os gentios, o evangelho passou os gentios. Os judeus deixaram de ser nação santa, povo escolhido, e etc, etc. E os gentios, agora o evangelho passou a todos. A igreja cristã agora toma uma outra forma, né? A igreja de Deus toma uma outra forma, não mais igreja judaica, mas igreja cristã. Então, no tempo do seu nascimento em Belém, Jesus precisava de um povo para anunciar o seu reino de graça e não determinar quem estaria nesse reino. Tá? Mesmo que os judeus o rejeitaram, a missão passou a outro povo, no caso aí, os gentios. Mas Jesus poderia ter vindo à Terra como o descendente da mulher antes daquele tempo, quando nasceu em Belém. Sim ou não? Claro. Se a história da vida do povo de Deus, irmão, tivesse sido outra, desde o princípio, lá desde Adão, né? A corrupção do mundo não tivesse chegado ao limite que chegou, Jesus poderia ter vindo antes, nascido antes. Toda a história seria diferente, né? Contudo, o tempo poderia ter sido abreviado, mas não excedido. Poderia ter sido abreviado, mas não além do tempo que Deus determina nos seus conselhos, que a gente não sabe, né? Então, esse mesmo, a gente conhece os 6.000 anos, mas não sabe quando vai terminar.
né? Então, esse mesmo princípio é aplicado à sua segunda vinda. O mundo vai estar na sua mais vil degradação, mas os filhos de Deus precisarão estar com o caráter imaculado, né? Agora, e o povo vai estar com o caráter imaculado? Então, aí, vamos dizer aqui, nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente. Cumpre lembrar que as promessas e as remessas de Deus são igualmente condicionais. Eventos Sinais 38. Então, nesse caso, Jesus não veio porque o povo não estava pronto para a glória. Sua vinda agora é decisiva para a salvação eterna. Mas você pode estar aí perguntando, e se chegar ao limite do tempo de misericórdia, 6.000 anos, e não houver um povo pronto para a trasladação, Jesus virá a si mesmo? Creio, irmãos, que essa não seja a pergunta certa a fazer. A pergunta deveria ser: haverá um povo pronto na volta de Jesus até o limite dos 6.000 anos? E a resposta é sim. Por quê? A profecia nos indica, assim como indicou a rejeição do Messias por parte dos judeus. A profecia dizia, olha, eles vão rejeitar, a pedra será rejeitada. Mas agora a profecia está dizendo o quê? Os 144 mil serão selados e haverá uma ressurreição também de uma grande multidão que vai estar pronta para receber Jesus. Então, pergunto, Jesus já poderia ter voltado? Claro que sim. Deus deu 6.000 anos como um limite, não como um tempo a ser cumprido para que ele pudesse voltar. Mas como entender a aparente contradição de que os planos de Deus não conhecem tardança e, ao mesmo tempo, são condicionais? Isso é o mesmo que dizer Jesus já poderia ter voltado, mas ele não está atrasado. Ok? Então, talvez essa próxima citação aqui nos ajude a entender um pouco mais essa questão. Vivemos no tempo em que a última mensagem de graça e convite final está sendo enviada aos homens. A ordem sai pelos caminhos e atalhos e está atingindo seu cumprimento final. Opa! Olha aqui, irmão. O convite do evangelho vem sendo, por etapa, dado desde a queda, né? O fato é que Deus tem um limite de tempo. Baseado nesse limite, não pode haver adiamento nem tardança, ou seja, Deus é longânimo, mas o tempo do último convite chegou. Ellen White traz essa luz para a gente, que chegou agora, é o último convite. Então, se é o último convite, nós estamos no fim do tempo, né? Então, estamos vivendo agora o tempo desse último convite divino para a humanidade. E isso nos está revelado. Então, Deus tem esperado, irmãos, 6.000 anos por uma geração que, além de desmascarar Satanás, também vindicará o caráter de Deus perante todo o universo. Então, veja que esse assunto, irmão, precisa estar no escopo aí de todo o nosso conhecimento para que a gente possa entender a justiça de Deus e a vindicação do caráter de Deus. Então, se a gente omite esse assunto, né, uma ideia aí, não tem que ligar para 6.000 anos e tal, isso aí não vai atrás de... Irmão, Deus não está brincando com a gente, existem mais de 20 citações aí só no Grande Conflito, Ellen White falando sobre esses 6.000 anos, né? Por que Deus colocaria isso se não quisesse que a gente tivesse interesse nele, ou não precisasse dele, né? Então, povo consagrado, Satanás desmascarado. Missão cumprida, promessa recebida. Eu teria aqui, irmãos, ainda um bom tempo ainda para falar sobre esse assunto, né? Mas eu vou pular aqui algumas considerações, tá certo? Por causa do tempo. E tem uma citação aqui que Ellen White diz assim, ó: houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou,
O mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Houvesse a igreja feito a obra depois de 1844. Mas isso não se refere só à igreja depois de 1844. A gente tem aí a igreja de Abraão, de Noé, de Davi, dos judeus, todo mundo, se tivessem cumprido a missão como Deus tinha ordenado, Jesus teria vindo, a história teria sido outra, né? Mas Deus é longânimo. Mas, irmãos, estamos aí, o quê? Agora, no momento do último chamado. O tempo de misericórdia acabou. Que tempo é esse? 6.000 anos. Então, povo consagrado, Satanás vai ser desmascarado no momento que o povo se consagrar. E Deus vai ter esse povo consagrado? Sim. 144 mil selados. Está profetizado. Estamos vendo sinais disso? Amém. Glória a Deus. Estamos vendo. O povo de Deus está se arregimentando. A mensagem está sendo levantada. E, assim, irmãos, sem mais delongas, eu quero ir aqui para uma última citação, tá? Tinha outras considerações aqui, mas eu vou aqui considerar já o tempo que estamos falando e para não cansar mais vocês, né? Temos aqui essa última citação que diz o seguinte: está para sempre, é linda essa citação, né? Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade. Então, aqui, ela vai estar falando já quando terminou tudo, né? Quando os 6.000 anos acabou. Durante 6.000 anos efetuou sua vontade, enchendo a terra de miséria, causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentação. Louvado seja Deus. Então, a pergunta que fazemos agora, irmãos, estamos nós prontos a colocar nossa vida nas mãos de Deus, desse Deus eterno, que tem o controle de tudo, tem o controle do tempo, que é longânimo, que é misericordioso e quer preparar essa última geração para vindicar o seu caráter nessa terra, mostrando que a Satanás que é possível a lei de Deus ser obedecida. Você está disposto a isso? Então, ore comigo agora. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem trazido luz para o teu povo. Creio que esse assunto tem sido colocado nas páginas da Bíblia, do Espírito de Profecia, para a nossa edificação espiritual. Qualquer desvio, Senhor, dessa compreensão pode ser fatal, porque podemos estar aí caindo numa ideia de que é indeterminado o tempo da graça, quando há um momento do fechamento da porta da graça. Há um limite para a atuação de Satanás. E também para ser revelado quão terrível é o pecado. E para ser mostrado àqueles que aborrecem o pecado. Portanto, Senhor, nos ajude a estar nesse grupo que vai vindicar o teu caráter nesses últimos dias da história desse mundo, ao findar esses 6.000 anos de atuação de Satanás nesse mundo. Nos usa para o teu serviço, nos capacita, nos une como povo, nos revela, Senhor, cada dia mais teu querer e a tua vontade, e que Jesus em nós possa brilhar e possamos iluminar o mundo com a tua glória. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos. Amém, Senhor.